Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica. Começa agora o terceiro dia de programação da 15ª semana Rede Pedagógica Infância. A sua formação continuada, ela é 100% gratuita e tem certificado de 120 horas para todos que concluírem a trilha de aprendizagem na plataforma até o dia 15 de novembro. As inscrições estão abertas. Acesse o site redepedagógica.com.br e garanta a sua vaga nessa jornada pelo conhecimento, nessa experiência de aprendizagem em rede. Você que já se inscreveu e está participando, chame os seus amigos para participar, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp de que você participa. Aqui na Rede Pedagógica todos são bem-vindos. Participam conosco estudantes, professores, famílias e interessados em educação. A dinâmica da 15ª semana Rede Pedagógica muita gente já conhece. Nós temos aulas ao vivo nas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook. Nós liberamos diariamente videoaulas no canal da Rede Pedagógica no YouTube e os conteúdos complementares da formação você encontra na plataforma RPEAD, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tem material para você baixar, tem propostas de atividades interativas, tudo passo a passo, com todas as orientações para que você possa seguir e aproveitar ao máximo o conteúdo dessa formação. Olá, boa noite, Ângela, boa noite, Vicky, boa noite, Nadiana Nascimento, Carlo Slugo chegando aqui na Rede Pedagógica, Helena Silva, olá, Jalbi Fauli, de Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte, que bom que você está aqui com a gente, um grande abraço para todo mundo aí do Rio Grande do Norte, Tati Moreno, Felício Campos. Oi, Núbia, tudo bem? Gente, é a Núbia que me preparou aqui para estar com vocês hoje, fez o meu cabelo, maquiagem, uma querida amiga, parceira aqui da Rede Pedagógica. Oi, Josi! Boa tarde, pessoal. Ellen Cris. Gente, no terceiro dia de programação, nós teremos 3 minicursos. Atenção, agora às 16h20, iniciando o minicurso da professora Andréia. Vamos falar sobre BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e principalmente, no que diz respeito à infância. Às 19h tem professora Rafaela Marques e o tema será letramento. Gente, super importante esse tema, Muita gente tem dúvidas a respeito do processo de alfabetização, o momento que isso deve acontecer, na escola, é na educação infantil, é no ensino fundamental. A criança, ela tem que aprender a ler na educação infantil. A gente sabe que são questões ainda polêmicas no meio educacional e a professora Rafaela é a melhor pessoa para responder essas questões. Às 21h, quem volta a participar com a gente é a professora Débora Munhoz, que já participou do primeiro e segundo dia, no minicurso Pedagogia Cantada. Ela vem finalizar o conteúdo de ontem, trazendo 3 dinâmicas musicais para vocês. Todo o conteúdo que já passou está gravado, disponível no YouTube da Rede e também na trilha de aprendizagem, ou seja, no curso online. Aqui você tem acesso após se inscrever. Inscreva-se em redepedagógica.com.br. Aproveita que essa live está só começando, eu já vou colocar a professora Andréia ao vivo aqui conosco. Clica no aviãozinho aqui, que tem no cantinho do Instagram e manda essa live para todos os seus contatos. Oi, Magda, tudo bem? Tamires, que bom que vocês vieram. Andréia Souza. Opa! Oi, professora, tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo jóia, boa tarde. Seja
mais uma vez Estamos. bem-vinda aqui à Rede Pedagógica, que é um espaço seu, um espaço que te adora, que gosta demais quando você participa com a gente. Eu que estou muito grata de estar aqui participando com vocês mais uma vez, né? Estou assim super feliz de estar aqui, ainda mais com a temática dessa semana pedagógica, né? Que a gente está aqui conversando sobre a infância e tem tudo a ver com o que eu tenho aí lutado, estudado, pesquisado nos últimos anos. Opa, que coisa boa. Prof, você consegue posicionar a sua câmera um pouquinho mais abaixo, para o seu rosto ficar um pouco mais alto? É, eu acho que assim tá bom? Isso, ficou bem melhor agora. Pois é, Andréia, essa temática, né, infância, a princípio pode parecer simples, uma coisa que a gente fala, conversa sobre todos os dias, né? Mas mais do que nunca a gente precisa olhar, né, para a infância com responsabilidade, né? De forma aprofundada e não superficialmente. Afinal de contas, a infância é uma fase importantíssima do desenvolvimento humano. E o que acontece na infância reverbera ao longo de toda a vida, né? Do indivíduo. Como que você tem visto ultimamente, assim, nas pesquisas, simpósios, congressos? Eu tenho percebido que a infância tem adquirido um status, sabe, na academia, mais privilegiado. As pessoas estão mais preocupadas com a questão da infância, não estão? Sim, eu tenho observado isso, com certeza. Até bem pouco tempo atrás, não existiam pesquisas, estudos sobre a infância, sobre as crianças, sobre a educação que elas têm direito. E a partir da metade do século passado, isso começou a mudar com vários movimentos sociais, que acabou reverberando aí em vários documentos que foram surgindo no nosso país, né, ao longo dos anos. Só que neste século que estamos atualmente, isso se intensificou ainda mais, está mais forte, né? Então, assim, a gente tem discutido mais ainda a questão das crianças, os seus direitos, pensando na criança, nos direitos que elas têm no momento atual, né? Sem essa visão muito futurista. Então, assim, eu vejo que sim, é algo que está amplificando as discussões sobre esse olhar para as crianças, as suas infâncias e a educação. E não só a educação. A gente tem visto também outros direitos que as crianças também possuem, né? Como a questão da saúde, da cultura, a questão dos direitos, enfim, vários direitos, né, que as crianças têm acesso, não precisam ter acesso, não só em relação à educação, mas toda uma rede de direitos ali que precisa, que ela precisa, né, que ela tem o direito a fazer parte dele como cidadã. Então, isso tem se amplificado muito nos últimos anos. Andréia tem toda a razão. Gostei muito de você falar, né? A infância, o presente da infância e não só o futuro. Porque é verdade, os adultos quase sempre buscam oferecer às crianças questões, né, para prepará-las para o futuro. Isso é importante? Com toda certeza. Mas a criança também tem direito de viver o seu momento presente, ou seja, a infância. A gente não precisa focar só no futuro da criança, né? A gente precisa focar no bem-estar dela no momento presente também. E a gente percebe que hoje as pesquisas têm buscado se aprofundar nisso. E eu tenho percebido também um avanço das políticas públicas nesse sentido, né? Voltadas para a infância e não só para a infância, para a primeira infância. E aproveitando o gancho aí de primeira, vou fazer a minha primeira pergunta, Andréia. Como que é isso? Quando a gente está falando de primeira infância, a gente está falando de quê exatamente? Por que tem essa terminologia tão utilizada atualmente? Então, quando a gente pega o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ela é compreendida até os
12 anos de idade. 12. Só que quando a gente pega 12 anos de idade, né? Então, quando a gente pega um bebê, a gente pega uma criança ali na idade pré-escolar, a criança que está ali no processo de alfabetização e a criança de 12 anos, são crianças completamente, são todas crianças, vivendo momentos das suas infâncias distintos. Porque é diferente de eu falar de um bebê, né? Falar de uma criança de 4, 5 anos de idade, falar de crianças de 7, 8 anos de idade, falar de uma criança de 12 anos. Então, a BNCC, ela inova muito nesse sentido, porque ela tem esse olhar para a primeira infância. E o que é a primeira infância? São as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. E aí, mesmo dentro dessa primeira infância, a BNCC ela avança mais ainda quando ela traz períodos dessa primeira infância. Porque mesmo dentro da primeira infância, a gente tem crianças aí com idades diferentes, com infâncias diferentes, vivenciando necessidades e experiências diferentes, né? Como eu falei anteriormente. Então, a BNCC, ela traz os bebês, que são as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, esses 3 grupos etários constituem a primeira infância. E aí a gente estava falando anteriormente dos direitos das crianças, né? Então, hoje a gente tem aí uma política intersetorial voltada para a primeira infância, pensando nos direitos da criança da primeira infância, que envolve, como eu tinha falado anteriormente, né? Educação, cultura, assistência social, saúde, questões jurídicas. Então, a questão da própria organização da cidade, né? Pensando essa cidade, a urbanização, a mobilidade nessa cidade, pensando também a criança. Então, são vários setores que se juntam para discutir os direitos dessa criança hoje, enquanto bebê, enquanto criança bem pequena, enquanto criança pequena, que constitui a primeira infância. Muito bom. Essa visão intersetorial, ela é fundamental. Eu tenho estudado muito a área de cultura agora também, a área do esporte, sabe, Andréia? E é engraçado que quando a gente começa a estudar outras temáticas, quando a gente sai da nossa caixinha, a gente vê tantas semelhanças, tanta ligação entre uma coisa e outra, que a gente depois não consegue mais separar. Quando você falou dessa questão do direito à cultura, né? Isso está tão relacionado à escola, à família, ao nosso trabalho, que a gente deveria, de fato, falar mais vezes sobre isso, né? Lá na abertura da 15ª semana, que a gente fez em São Paulo, no Teatro da FAP, eu conversei com o Pedro Bandeira sobre isso, né? Sobre o capital cultural que a família oferece para as crianças ou que, infelizmente, não oferece, né? Começa tudo na família e aquilo determina, de fato, as possibilidades de desenvolvimento da criança na escola, né? Se a família lê, se a família tem acesso a um teatro, que tipo de música que a família escuta ou se não escuta, se a família tem tempo junto, se não tem tempo junto, né? Que dificuldades que aquela família passa, né? Será que é uma família que passa necessidade, que passa fome? Mas essa questão da cultura, assim, parece que ela vai... parece que ela é determinante. É ruim falar dessas coisas de determinismo, assim, né? Como se uma coisa determinasse a outra, mas determina realmente qual vai ser o processo de desenvolvimento daquela criança. E olha, gente, a André esclareceu aqui pra gente o conceito de primeira infância. Então, a gente pode dizer que a educação infantil é a primeira infância, né? Sim. De 0 a 5 anos e 11 meses. Ou seja, antes dos 6 anos é primeira infância. Mas mesmo assim, a BNCC faz classificações, né, subclassificações dentro desse conceito, quando fala das crianças bem pequenas, das crianças pequenas. E dos bebês. E dos bebês. Isso, divide em 3. Muito bem. E realmente, gente, parece que na infância, Andréia, o tempo passa diferente, passa mais rápido.
Porque a gente não vê tanta diferença numa pessoa assim, que tem 30 e que tem 42. Ainda mais hoje, que o pessoal cuida da aparência, da saúde, não dá muito É, para você diferenciar uma pessoa de 30 e de 42, assim, às vezes está por igual. Mas uma criança que acabou de nascer e uma de 12 são totalmente diferentes. Eu viajei para São Paulo para fazer a abertura da semana, fiquei 2 noites fora. Quando eu cheguei, eu uhum. tive a impressão de que meu filho estava maior. É, acontece. Eles crescem muito depressa, muda tudo muito rápido. Muito, muito depressa. E principalmente na primeira infância, né? Ali tá, cada dia é uma nova descoberta, é uma nova experiência, é algo que as crianças se deparam ali e eles vão absorvendo aquele novo aprendizado. E eu tenho acompanhado isso muito com os meus netos, né? Eu tenho 2 netos, o Martim, de 2 anos, e a Aurora, de 3 anos. E a cada semana que eu vejo eles, eu fico observando assim como que o vocabulário se amplifica, como vão surgindo novas palavras e, e como que eles vão sabendo articular o pensamento para usar essas palavras e articular o pensamento deles quando eles querem alguma coisa. Por exemplo, a minha neta, esses dias andando no carro, aí, claro, sempre no banco de trás, na cadeirinha, né? Tudo certinho, com cinto. E ela sempre pede para a minha filha para abrir o vidro. E a minha filha, como desculpa, ela fala assim: não, Aurora, tá frio. Vai ficar vento em você frio, né? E não vai fazer bem para você. Então, não vamos abrir o vidro. E agora, ultimamente, está muito quente, um calor assim. Aí ela entrou no carro e falou assim: mamãe, hoje está quente? Aí ela falou assim: tá, nossa, a Aurora tá tão quente. Ela, então hoje eu posso abrir o vidro, né? Porque tá quente, então vai ventar e não vai me fazer mal. Olha só, uma Muito criança de esperto. 3 anos que ela foi observando a fala da mãe, sempre quando ela solicitava alguma coisa, ela falou assim: opa, hoje está quente. Hoje não tem desculpa. Hoje eu vou poder abrir um pouquinho esse vidro. Né? Então, assim, Excelente. eu fico acompanhando esse pensamento, esse raciocínio que eles vão fazendo, essa articulação de ideias, né? Esse uso de palavras. Outro dia mesmo, eles estavam num parque e eles estavam indo embora, e aí ela puxou a mãe e falou assim: não, mãe, mas deixa eu te explicar, antes da gente ir embora, por que que eu quero ficar aqui mais um pouquinho. E a gente ficou assim: gente, deixa eu te explicar. Uma criança de 3 anos de idade usando, né, essa expressão. E aí, cada dia a gente se depara com expressões, com palavras, com situações, com pensamentos, que a gente fica assim: nossa, ontem eles não tinham falado se comportar dessa forma, mas hoje se comportaram, porque foram experiências sendo acumuladas e eles usaram essa experiência conforme a vontade e o interesse deles, né? Demonstrando esse desenvolvimento deles também. Verdade. E os professores que estão aqui conosco, né, principalmente se são professores aí da educação infantil, eles percebem essa mudança, né? O aluno que chega no começo do ano, o aluno que finaliza o ano em sala de aula, eles são totalmente diferentes. Um ano faz muita diferença, né, no desenvolvimento deles, até por isso também a importância da avaliação formativa, né, ao longo do processo. Andréia, da mesma forma que a gente começou a perceber as infâncias dentro da infância, com um olhar voltado para a primeira infância e essas etapas da BNCC, né? Bebês, muito Criança pequenas bem e pequena e pequenas. pequena. Isso. Às vezes a gente precisa lembrar que as crianças de 8, 9, 10, 11, 12 ainda são crianças, porque às vezes a gente trata de igual para igual, eles estão tão para frente, né? A gente precisa, É às vezes, verdade. lembrar que as crianças de 10, 11, 12 também são crianças, não é verdade? Sim, exatamente. Ontem eu até assisti uma reportagem que eu achei engraçado, né? Que o repórter chegou para
para uma criança, para uma pré-adolescente, né? E falou assim: ah, quantos anos vocês têm? Elas, 13. Aí ele, mas vocês são crianças? É lá, no Dia das Crianças a gente é. Aí ele, ah, então é conforme o interesse de vocês. Aí ela, sim. Isso mesmo. No dia da criança, até eu sou criança. Pedi presente para minha mãe, velha. Exatamente. Aí elas foram bem espertinhas, mas conforme o ECA, elas já não são mais, né? Porque o ECA é até os 12. Uhum. Mas muito importante isso que você falou, né? A gente tem aí a criança até os 12 anos de idade e a gente tem que pensar essa política intersetorial também para essa criança até os 12 anos de idade, os direitos dela. Só que eu queria destacar aqui, você até falou no começo sobre essa questão da alfabetização, né? Que Uhum. vocês vão ter um momento para falar sobre alfabetização. Isso. E às vezes eu me preocupo muito quando a criança sai da educação infantil e entra nos anos iniciais do ensino fundamental. Porque parece que acontece uma ruptura tão grande nesse momento e que essa criança deixou de ser criança. Ela não é mais criança, então agora é foco, vamos estudar, vamos acelerar esse processo de alfabetização. Então, se na educação infantil havia toda uma consideração, um respeito em relação aos direitos das crianças, ao tempo delas, essa questão mais sensível, mais afetiva, né? Considerando esse desenvolvimento, quando chega nos anos iniciais, eu não estou generalizando, né? Não estou falando que em todos os momentos são assim, mas aqui a luz está ameaçando chover e está dando uns picos de luz aqui, mas enfim. E aí parece que acontece uma ruptura e às vezes a gente até ouve de profissionais da educação que a gente precisa se policiar em relação a isso, né? Tá se observando, para a gente não expressar esse tipo de fala, né? Que fala assim, ah, lá na educação infantil vocês só brincavam, vocês tinham o tempo todo para brincar. Aqui não, aqui é coisa séria, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas falas, com essas expressões, porque ela ainda continua sendo criança. Ela ainda continua tendo direito a ser considerada, a ser respeitada, a considerar o tempo dela. Eu sei que a gente precisa contribuir para esse processo de alfabetização da criança, mas a gente também não precisa atropelar a criança, a gente precisa o tempo inteiro estar observando o ritmo dela e pensando também nesse acúmulo de atividades que a gente coloca também as crianças para fazerem, né? Então, a gente quer tanto que elas estejam ali cheias de conhecimento que a gente vai enchendo elas de atividades. E aí, às vezes, a criança com pouca idade, ela já está estafada, ela está cansada da rotina que ela tem, de tantas coisas que ela tem que fazer, de tantas cobranças que são colocadas em cima dela. Verdade. Então, não é porque ela saiu da educação infantil que ela deixou de ser criança, ela continua sendo criança e eu acho que a gente precisa estar observando o tempo dela nesse sentido, né? Quando a gente respeita esse tempo, esse processo de alfabetização ele flui melhor, né? Eu trabalhei com alfabetização durante 2 anos e eu observei isso. Quando a gente respeita esse tempo da criança, às vezes passa meses e em um determinado dia acontece a criança começar a ler, né? Dela olhar para aqueles signos, né? Para aqueles símbolos que estão ali na frente dela e começar aquilo fazer sentido para ela. Então, não era na base da pressão, é respeitando o tempo dela, né? Então, a gente precisa observar essa criança, que ela ainda está na fase de criança, ainda precisa vivenciar a sua infância, e a gente precisa considerar também esse tempo que ela precisa, né, para se desenvolver. Tem toda a razão, né? A gente tem que respeitar essa infância, segurar essa infância até os 12 anos e às vezes a depender da maturação depois dos 12 também, porque não quer dizer que ao fazer 13 anos, ai meu Deus, deixou de ser criança, né? Também não é uma ruptura, é um processo e essa maturação pode variar
de indivíduo para indivíduo, né? E a gente não precisa forçar essa maturação, gente. Eles vão ter tanto tempo para ser adultos, a infância passa depressa. Então a gente tem que deixar eles viverem a infância sem aquelas cobranças da vida adulta. Hoje em dia, com acesso à informação, a gente costuma cobrar posturas, né, e comportamentos das crianças como se elas fossem adultas. Não precisa. Esse momento vai chegar. Elas precisam ser crianças e os direitos delas, enquanto crianças, precisam ser respeitados. Como a Andréia está falando bastante aqui dos direitos, né? Gente, principalmente o direito a brincar. Às vezes eu vejo que as crianças perdem esse direito, sabe? Quando estão ali no Fundamental 1, como a Andréia disse, o recreio, sei lá, é 15, 20 minutos. Eu acho um absurdo. Para te falar bem a verdade, eu nem concordo, sabe, Andréia? É muito tempo de cadeira, muito tempo dentro da sala, pouco tempo do lado de fora. É muito livro, muito caderno, elas carregam muito peso. Eu também não sou a favor dessa quantidade de material escolar, sabe? Não sou a favor disso, gente. Eu fico horrorizada. E o calendário vira de fato uma grade horária, uma prisão, né? Porque é uma matéria atrás da outra, prova. E o discurso, olha, cuidado com as palavras, a Andrea falou isso, o discurso muda, né, radicalmente. Você não é mais bebê, você não é mais criança. Ai, porque aqui, ó, se bobear, vai levar bomba, hein? Porque aqui não é educação infantil, você não tá no maternalzinho, não. Poxa, deixa eles serem crianças. Olha, Andréia, tem escola que na Semana da Criança faz atividade só para o infantil. Você já viu? Já. Às Uma vezes pena, né? aluga os brinquedos, eles adoram, né? Piscina de bolinha, inflável, aí a pipoca, algodão doce, etc. Mas é só para os pequenos, e os pequenos, na É, visão da escola, são os miudinhos, sabe? São os da educação infantil. E os de quarto, quinto ano, às vezes fica lá assim, ó, doido para entrar numa cama elástica, mas não pode mais porque tá grande. Tem que prestar atenção nisso, né? exatamente. Exatamente. A gente, principalmente nós, né, que somos profissionais da educação. Então, eu acho que assim, a gente precisa estar o tempo todo observando a nossa postura, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de olhar. E essas práticas que a gente faz, né? Então, na Semana da Criança, eu vou organizar todo um espaço, atividades, brincadeiras para as crianças da educação infantil e para os anos iniciais. Não. Por que que não envolve, né, essas duas etapas da educação básica, até para essas crianças estarem ali interagindo umas com as outras, podendo estar vivenciando situações, experiências ali juntos, né? Eu não sei se você já parou para observar, assim, sempre quando eu vou para parque, alguma coisa, eu fico observando. E também quando eu estou com os meus netos, como eles gostam de ficar com as crianças maiores, né? Com crianças de Gostam. 8, É, 10 anos, e como que essas crianças maiores também gostam de ficar com eles. E eles começam a desenvolver uma postura assim, de cuidado, de atenção àquela criança, de se sentir responsáveis por elas, de explicar algo para elas, né? De estar ali ensinando. Então, essa relação também da educação infantil com os anos iniciais é muito importante a gente promover, sobretudo dentro da escola, né? E principalmente num momento como esse, de uma comemoração da Semana da Criança, né? Então, que elas vão estar mais livres e podendo realizar atividades a partir delas mesmas, né? Da organização delas, da relação delas com os outros, né? Com as crianças maiores, com as crianças menores. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso também. tem toda a razão. E a BNCC pensou em tudo isso, né, Andréia? Como você disse, né? Veio trazendo aí uma concepção de infância bem arrojada, né? Quais são essas concepções teóricas, assim, que referenciam o construto da infância na BNCC? Então, a BNCC, ela não assume uma base teórica, né? Até porque a gente tem aí um país continente, né? Com vários estados, municípios, e aí determinar uma linha, né, uma base teórica única, seria muito limitante, né? Então, isso
a BNCC ela deixa em aberto para que cada secretaria estadual ou municipal se organize nesse sentido, né? Mas quando a gente vai lendo a BNCC, a gente vê que ela, apesar de não assumir uma base teórica, ela está muito respaldada na teoria histórico-cultural e também na escola da Reggio Emílio, né? Assim, a gente percebe muito isso, assim, apesar de não estar posto ali, a gente percebe como essas duas vertentes estão ali presentes. Então, quando você falou, por exemplo, no começo, sobre essa questão que a gente estava falando aqui da política intersetorial, que a gente falou da cultura, e você falou assim, do determinismo, e até, né, falou que é uma palavra um pouco forte para a gente utilizar. Então, a teoria histórico-cultural, ela vem nos falar que a gente tem uma base biológica, essa base biológica, ela não nos determina nada, mas que é uma base importante. E a partir dessa base, e dialogando com as nossas experiências que a gente vai tendo, e conforme essas experiências vão nos afetando, a gente vai desenvolvendo, né? Assimilando novos conhecimentos, novas aprendizagens e vai se desenvolvendo. Então, é isso que a teoria histórico-cultural nos traz. Então, assim, o nome já diz, né? Histórico e cultural. Então, dependendo de onde essa criança, do território que ela vive, das experiências culturais que ela tem, do grupo social que ela faz parte, ela vai ter experiência X. E isso vai dialogar, né? Ali vai ter um arcabouço, uma junção de experiências, de conhecimentos, de saberes que vão se acumulando e que vai contribuir para esse processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. E a BNCC traz muito isso, né? Principalmente quando ela organiza esse conhecimento em 5 campos de experiências. Então, não são disciplinas, são 5 campos de experiência. São 5 campos em que a criança pode ter diferentes experiências e que essas experiências estão sendo ali vivenciadas, afetando a criança de diferentes maneiras, e ela vai ali se desenvolvendo, né? Então, assim, apesar de não assumir uma base teórica, a gente percebe um diálogo muito grande com a teoria histórico-cultural e também com a escola da Reggio Emílio, que é um território, né, um lugar na Itália que vários estudiosos, Loris Malaguzzi, né, um deles, vem falar sobre esse desenvolvimento da criança. E aí, nessa perspectiva, tem um olhar muito forte para essa criança, para o direito dessa criança, para essa criança como uma cidadã hoje, como um ser de direitos hoje, né? E a base, ela traz muito isso, que a gente precisa olhar para essa criança hoje, que está vivenciando a sua infância hoje, e quais são os interesses e as necessidades dela nesse momento atual, que vai contribuir para o desenvolvimento dela e para o ser dela se desenvolver nessa sociedade que ela vive no momento presente. Então, assim, a gente ouve muito no senso comum essa história de que a criança é uma sementezinha que precisa ser preparada para o futuro. A gente ouvia isso muito no passado e ainda está muito presente no senso comum, mas nos novos estudos, nas novas pesquisas, o olhar se volta para a criança no momento presente que ela está vivenciando. O que nós, enquanto adultos, a gente precisa pensar para oportunizar a essa criança a oportunidade dela vivenciar as mais
diversas experiências para contribuir com a educação dela. Você falou também há pouco sobre a família, né? Como a família é importante e como a criança já traz muitas experiências, muitos saberes a partir dessa vivência que ela tem da família. Mas é claro que ela não vai ficar só nisso. Por isso que é importante a escola, porque na escola ela vai ter contato com outros adultos e ela vai ter contato com outras crianças que têm outras experiências. E essas experiências vão ali se juntar nesse espaço da escola. E aí é esse o papel da escola, oportunizar esse espaço de interação entre as pessoas, né? A criança com seus pares, a criança com as crianças, né? As crianças menores com as crianças maiores, as crianças com os adultos, e oportunizar diferentes experiências, sem esquecer de respeitar e valorizar essa experiência e esses saberes que a criança já traz do seu grupo social, da sua família, né? Então, a gente precisa estar observando essas duas coisas, né? De não esquecer que essa criança não é uma página em branco, uma folha em branco, ela já traz saberes, ela já traz experiências, ela já tem conhecimentos a partir das experiências que ela vai vivenciando com a família dela, com o grupo social do qual ela já faz parte, e ali na escola ela vai amplificar isso. Então, a BNCC, ela traz esse olhar, ela traz esse respeito à criança, que dialoga muito com a teoria histórico-cultural e com o Reggio Emílio. Ah, muito bom. Inclusive, a gente recebeu um convite para ir para a Itália, sabe? Para aprender um pouco mais, né, sobre Reggio Emílio. E a gente está ansioso para participar, porque uma coisa é a gente estudar, outra coisa é ir lá, conhecer de perto, né? Conversar com as pessoas, assim, deve ser maravilhoso mesmo. E ver a organização dessas escolas, né? Eu acho que é importante que a gente vai em loco, porque às vezes a gente lê, a gente vê vídeo, mas quando a gente está em loco, a gente vê a organização dessas escolas e como que, de fato, a criança está ali vivenciando aquele espaço, né? Então, eu acho que rompe acho até que com alguns única, né? preconceitos. Eu acho que rompe até com alguns preconceitos que a gente tem, porque eu Sim, não sei se você já ouviu sim. falar, eu escuto muito isso, falar assim, ah, na Europa eles tratam as crianças como se fossem adultos. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, mas no sentido, não bem assim, que as crianças são tratadas como adultos. Eu já ouvi eles falarem que nós, brasileiros, a gente super protege as nossas crianças, que a gente não deixa eles viverem os riscos, né? Tanto é que os parques de lá são muito mais complexos e desafiadores, que tem escalada, né? Que a criança fica de cabeça para baixo. E aqui a gente fica todo cheio de medo da criança se machucar, da criança cair. E, gente, a criança vai se machucar. Uma hora ou outra ela vai ter um arranhãozinho, vai ter um roxo. Quem foi aqui a criança, nós adultos, que nunca se machucou? Verdade. Vocês passaram a infância toda sem se machucar? A gente se machucava. Aí a gente não quer que os nossos filhos e netos não se machuquem, eles vão se machucar. É claro que a gente não vai deixar à vontade, né, para eles se desafiarem ao extremo. A gente está ali observando, orientando, mas também que eles possam experimentar o seu corpo, o espaço, os objetos, ter noção do seu próprio limite, sem a gente estar falando, né? Ó, você vai cair, ó, você vai se machucar. Não faz isso, não vai ali, não sei o quê. Né? Então, eu já ouvi isso, que nós, brasileiros, nós super protegemos as nossas crianças. Sim, E que nesse na sentido mesmo, Europa... porque lá Oi? elas criam autonomia muito cedo. E isso é estranho pra gente. Quando a gente chega na Europa e olha, a gente tem a impressão de que as crianças são tratadas como adultos. Mas, na verdade, é porque elas ganham autonomia muito cedo. E elas são respeitadas enquanto crianças. Elas não são consideradas assim, um ser inferior, que não tem como opinar, não tem como decidir, não tem como, sabe, existir por si mesmo.
Porque aqui a gente pensa muito a criança assim, como uma coisa, um apêndice do adulto, né? Totalmente dependente. Exatamente. E isso causa essa estranheza. Por isso que eu tenho muita vontade realmente de ir lá visitar. É muito bom, né, a gente estudar a educação comparada, gente. A educação Também. comparada é isso. É a gente estudar como que acontece a educação em diferentes países, né? Ou quem sabe culturas, para não pensar assim de forma muito geográfica, é como que a gente estuda a educação comparada. A Débora até comentou aqui, ó, no Japão também é assim. As crianças ganham autonomia cedo. E outro dia, Débora, eu vi uma reportagem de que lá as crianças têm direito a estudar muito perto de casa, né? Tem essa Uhum. logística, sabe? E que elas vão para a escola sozinhas. E se não me engano, que tinha uma certa identificação, eu não sei se era a mochila, que é amarela, ou era um chapéu, alguma coisa nesse sentido, e que toda a população sabe que a criança que está com aquele adorno, aquele acessório, está indo para a escola. Então, que se a criança for atravessar a rua, todo mundo vai respeitar aquele momento. Ó, oh, atenção, tem uma criança indo para a escola, entendeu? E que se ela precisar, inclusive no caminho de uma assistência de um adulto, ela vai receber. Como se aquela criança fosse filho daquele adulto, porque todos se responsabilizam pelas crianças. Eu achei isso tão evoluído, eu É, realmente fiquei impressionada. A Débora disse, ó, chapéu amarelo e mochila vermelha. Isso mesmo. Todo mundo usa igual, que é para identificar que a criança está indo para a escola. Eu achei olha assim, só. tão parece mentira, né? É, exatamente. E é muito interessante essas pesquisas comparadas, não no sentido da gente valorizar ou menosprezar essas diferentes realidades, mas da gente conhecer e olhar para si, né? E pensar assim, aqui no Brasil tem isso, isso e isso que eu acho que é bacana, mas tem isso, isso e isso que a gente pode avançar. Com Então, eu acho que é certeza. mais nesse sentido assim, da gente fazer uma avaliação olhando para si. Não para ficar comparando qual é o melhor país, qual o pior. Não, acho que não nesse sentido, né? Não, é Mas nem para a no gente se sentido sentir de. mal por isso, não, né? Exatamente. Porque a gente também tem muita coisa boa Tem. que vem gente de fora para cá para estudar também, né? Vem Coisas que a sim. gente tem. Temos E aí muita a coisa gente boa. precisa também valorizar isso, É né? verdade. O censo escolar no Brasil é muito desenvolvido, serve de inspiração para outros países, entre outras questões também. Inclusive, as professoras que gostam muito do que os professores brasileiros fazem são professores da Turquia, sabe, Andréia? Aqui na rede Hum, pedagógica, o segundo país que mais segue a rede pedagógica é a Turquia. Elas adoram tudo que a gente publica. Eu tô falando elas porque geralmente lá é mulher mesmo, tá? Na educação é, infantil. Aqui é, mas lá é mais ainda. E elas adoram o que os brasileiros fazem. Elas também são muito criativas. Tem muita proximidade, sabe? A educação infantil do Brasil e da Turquia. E eu acho engraçado, assim, esse intercâmbio. Isso é muito bom. E sobre a autonomia, André, que você estava falando, a gente tem que oferecer mesmo para a criança, sem tirar dela a infância, oferecer condições para ela desenvolver autonomia, porque senão eles viram adolescentes e a gente começa a reclamar deles. Você já ouviu falar assim, ai, mas esses adolescentes de hoje em dia não estão com nada, não sabem fazer nada, é, não sabem fazer uma é. ligação, não sabem ir em lugar nenhum sozinho. Você já ouviu isso? Já. E até essa coisa da. Eu gosto muito de pensar sobre essa questão do pensamento e da fala. Às vezes, os nossos adolescentes jovens, eles têm uma dificuldade de passar um recado, Tem, porque eles receberam, mas não sabem como passar aquele recado, né? tem. E isso a gente pode estar desenvolvendo o tempo inteiro com as nossas crianças. E essa coisa de estar contribuindo com a organização da sala, com a organização da casa. Ontem mesmo eu até assisti um vídeo falando de uma família, eu acho que no Canadá, vou até ver se eu consigo recuperar esse vídeo, que eles diminuíram essa ideia de ficar dando presentes para as filhas, porque parece que eles têm 3 filhas, porque eles começaram a perceber que elas estavam muito ansiosas e muito dependentes
dos brinquedos, né? Então, aí eles foram diminuindo a quantidade de brinquedos para elas realizarem atividades em meio à família, como participar, por exemplo, de lavar uma louça. Quarta-feira mesmo, quando eu saí da casa da minha filha, né? Ela ainda não tinha chegado, meu genro chegou, e ele foi lavar a louça. E o Martim, de 2 anos, ele foi lá, pegou o banquinho dele, ele, sozinho, o pai não falou nada. Ele pegou o banquinho dele, colocou na pia e começou a lavar a louça junto com o pai. Então, olha só que bacana isso, né? Primeiro que a gente desmistifica essa ideia de que menino não faz atividades domésticas, né? Aham. Os meninos podem sim, porque eles vivem naquela casa, eles comem, eles dormem, eles tomam banho naquele lugar. Então, eles podem sim contribuir com a organização daquele espaço e também contribuir nesse sentido de não ficar sempre esperando pelo outro, o outro fazer por você, mas você também fazer porque aquele espaço é seu, né? Então, você pode contribuir para a organização daquele espaço, cuidar daquele espaço. E tudo sob E aí, medida, né? eu achei muito interessante isso. E aí, conforme você vai crescendo com esse senso de responsabilidade, onde você estiver, independentemente de você estar na sua casa, ou você estar na casa de um amigo, e esse amigo ofereceu para você um suco, um lanche, e você ir lá de forma educada e falar assim, não, eu vou lavar aqui a louça, né? Poxa, você fez o lanche para mim, o que custa eu lavar aqui a louça para você? Então, assim, da gente ser solidário também nesses momentos. Então, se a gente organiza a nossa casa com as crianças, né? Com os bebês, crianças pequenas, já nesse sentido, eles vão crescer com essa consciência, com essa forma de prestar um cuidado nos espaços que você faz parte, né? É verdade. E não só crescer com uma consciência, né? Puxando aqui porque a gente falou, eles vão viver o presente com essa consciência. Porque Sim, a gente está dando ali autonomia e corresponsabilidades sem usurpar a infância, gente. Nós estamos defendendo aqui trabalho infantil, não. A gente está falando de corresponsabilidade, né? Delas compreenderem como que é viver em sociedade. Tudo ali na medida da capacidade da criança, né? Para que eles também não se sintam sobrecarregados, os adolescentes também, porque realmente eu tenho visto as famílias se queixando do comportamento dos adolescentes. Parece-me que é uma geração, né, que realmente foi super protegida, que chega aos 15, 16, 17, 18, sem conseguir contribuir com atividades simples dentro de casa e sem autonomia para fazer coisas simples, como, por exemplo, marcar uma consulta médica, um dentista, né? Como disse a Andréia, às vezes eles não conseguem dar o quê? Um recado. Imagine, né? Não são adolescentes funcionais que conseguem desempenhar atividades necessárias, né, à sobrevivência. Então, a gente precisa ter esse cuidado mesmo, como a Andréia está dizendo. E nesse sentido, a BNCC ela avançou muito, né? Porque ela traz uma visão de currículo pensando as práticas sociais. Então, o currículo da primeira infância, da educação infantil, ele está imerso nas práticas sociais. Então, é em meio às práticas sociais que a criança vive, que ela vai absorver novos conhecimentos, novos saberes, vai estar absorvendo novas aprendizagens, vai estar se desenvolvendo, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala muito dessa coisa do cuidar e do educar na educação infantil, mas isso realmente está muito presente. Esse cuidar, ele faz parte desse currículo e ele não é um cuidar dissociado do educar, ele está ali o tempo todo interligado. Então, se a criança está numa atividade de banho, ela está sendo educada porque ela está se percebendo, ela está percebendo o seu corpo, que o seu corpo tem diferentes partes, com diferentes funções, com diferentes necessidades, né? Que esse corpo precisa ser limpo, precisa ser bem cuidado. Quem que pode tocar nesse corpo também, a gente pode estar ali orientando, né, sobre isso, que é algo que a gente vem falando Necessário. muito nos últimos tempos, né, necessário.
Então, a BNCC, ela avançou muito nesse sentido. Ela olha para essa criança, percebe essa criança como um ser social, um ser de direito, um cidadão. Um bebê já é um cidadão, já é um ser de direitos. E ele tem o direito de aprender. E ele aprende em como? Em meio às práticas sociais. Né? Então, assim, é fantástico quando a gente olha para a BNCC e a gente observa isso. Né? Então, que atividades simples, corriqueiras, no dia a dia, a criança está ali aprendendo. E às vezes a gente pode pensar assim: poxa, mas eu já fiz essa atividade semana passada. Mas é interessante que a gente pode estar repetindo a mesma atividade com a criança, mas a cada vez que a gente está fazendo aquela atividade, novas percepções são destacadas pela criança. Né? Então, é muito importante. A gente está dando essa importância o tempo todo para essa organização da escola, observando essas práticas sociais que as crianças estão imersas. Muito bem. Essa é a professora Andréia Araújo. Ela que é professora de um curso completo sobre BNCC aqui na Rede Pedagógica, né? Juntamente com a professora Daniela Lobato, gente. O curso da Andréia e da Daniela eu recomendo para que vocês possam se apropriar mais aí da BNCC, né? Para realmente conseguir construir um bom plano de aula, um bom planejamento, estabelecer uma excelente avaliação formativa ao longo do processo, né, com base nas estratégias, nos direitos de aprendizagem, em tudo que a BNCC coloca, né, sugere, coloca ali como proposições para a educação infantil, anos iniciais e até as demais etapas. O curso está disponível em rpead.com.br. Quem está inscrito na 15ª semana tem cupom de desconto para adquirir. Entre em contato com a rede pedagógica e solicite o seu cupom de desconto. André, a gente está chegando ao final da nossa live. Nós temos aqui aproximadamente 10 minutos. Eu gostaria que você comentasse, dissesse para o pessoal, né, a respeito dos vídeos que você preparou, que conteúdos eles podem esperar dessas videoaulas que serão liberadas a posteriori. Tá. Antes de eu falar dos vídeos, eu vou falar aqui rapidinho, né? Eu sou a professora Andréia Pereira de Araújo, que não sou mais Martinez, né? Mas quando vocês forem procurar artigos, livros meus, vocês vão encontrar tanto Andréia Pereira de Araújo, como Andréia Pereira de Araújo Martinez. Eu me separei há pouco tempo, então eu voltei a usar o meu nome de solteira e por isso essa explicação aqui para vocês. Eu trabalho na Secretaria de Educação do Distrito Federal há 28 anos e eu tive a oportunidade de participar da elaboração do currículo em movimento do Distrito Federal em 2011 e depois, quando houve em 2011, 12, 13, né, que aí ele veio a ser publicado em 2014, a gente fez todo um estudo ao longo de 3 anos e quando a BNCC foi publicada, a gente teve que revisar esse currículo e eu participei dessa revisão do currículo. E eu acredito que muitos de vocês, nas secretarias estaduais e municipais de vocês devem ter feito esse movimento também, de olhar para a BNCC e algumas, né, dessas pessoas contribuíram para a organização do currículo estadual e municipal de vocês. E aí vocês, a partir desse estudo da BNCC e desse currículo, que traz esse olhar mais voltado para o território de cada um de vocês estarem aí realizando o planejamento, né, do cotidiano de vocês com as crianças. Então, eu acho importante a gente ter essa compreensão de que uma coisa está interligada com a outra e a gente faz essa explicação nesse curso da BNCC, tanto eu como a professora Daniela Lobato. A gente não tem que estudar a BNCC isoladamente, ou o nosso currículo isoladamente, ou o nosso PPP isoladamente, né? São 3 documentos que dialogam entre si e eles precisam ser estudados conjuntamente para que eu possa planejar as minhas atividades no dia a dia.
né, no cotidiano da escola. Então, esse curso que a Érica acabou de convidar vocês a estarem lá fazendo, e eu convido também, façam, vocês vão ter uma visão bem mais detalhada sobre a BNCC, sobre vários aspectos que em uma hora que não dá para a gente falar, né? Então, a gente traz essas questões e falando especificamente no nosso mini curso de hoje, né, que faz parte aqui da semana pedagógica, a gente conversou aqui sobre a infância e a BNCC durante essa uma hora, e vocês vão ter a oportunidade de assistir 2 vídeos. E nesses 2 vídeos, o primeiro eu trago um pouco de um panorama histórico sobre a criança e a infância, desde a Idade Média até a gente chegar nos dias de hoje, a escrita dessa BNCC. Então, esse é um primeiro vídeo, e o segundo vídeo foca mais na BNCC, sobre os avanços que a BNCC vem trazendo acerca da criança e da infância. Então, eu faço esse convite aqui para vocês, não fique só aqui na live, vai lá assistir os 2 vídeos e depois se inscreve no curso da BNCC da Rede Pedagógica, para vocês aprofundarem mais ainda o conhecimento de vocês e estar contribuindo mais ainda, né, para a prática educativa de vocês no dia a dia. E quero fazer mais um convite. Para quem quiser, né, me acompanhar aí nas redes sociais, só me seguir no Instagram, Andreia, com I, andreiaaraújo.4. Aí eu aguardo vocês lá para a gente estar conversando e trocando figurinha. Olha que coisa boa. Eu vou desativar aqui os comentários para a gente fazer uma foto, Andréia, para o pessoal colocar nos stories do Instagram, marcando a gente aí e marcando o seu perfil também, que eu vou até pedir para você repetir, porque eu ainda não decorei, já que é um arroba novo, né? Sim, mudei, né, o meu sobrenome. Andréia com I, Araújo.4. Andréia com Isso. I, Araújo.4. Gente, faz um print, coloca nos stories do seu Instagram, marque @rede pedagógica e marque também andreiaaraújo.4. As informações sobre o curso BNCC, Teoria e Prática da Andréia e da Daniela, como adquirir com desconto, eu vou colocar lá no curso, a gente vai mandar nos grupos de WhatsApp também, tá? E a videoaula, já já você encontra lá no YouTube da Rede Pedagógica. Assim que terminar a live, você pode ir para lá assistir, tá? Vamos fazer uma foto? Sorria. Bora! Aê, quero ver muitos prints, hein, gente? Eu vou comentar todos os stories que aparecerem aí com a nossa fotinha e com o nosso arroba. Andréia, muito obrigada. É sempre um prazer recebê-la aqui na Rede Pedagógica. Volte quantas vezes você quiser. Você é sempre muito bem-vinda. A conversa de hoje foi muito legal. Desejo tudo de bom para você e para sua família. Gratidão. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui junto. E pode deixar, quero participar de todas as semanas pedagógicas promovidas pela Rede Pedagógica. Gratidão pelo convite. Um abraço, tchau. E gratidão a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, né? Das participações, os comentários e tudo mais. Sim, todos muito queridos e gostaram bastante também. Tchau. Até mais. Tchauzinho. Tchau. Pessoal, já tá lá no YouTube, tá? A aula da Andréia, corre para assistir. A gente volta às 19 horas com o minicurso de Letramento em Infância, professora Rafaela Marques. Coloca aí um alarme no seu celular para você não se esquecer, tá? A gente tem um encontro marcado, hoje é o 3º dia da 15ª semana Rede Pedagógica Infância. Até mais, tchau!